O melhor chip de IA da Huawei perde para o melhor chip de IA da NVIDIA, por uma margem de aproximadamente 3:1. Isso não é um erro de arredondamento e a diferença é enorme. O B200 da NVIDIA, o chip presente em seu processador topo de linha, atinge cerca de 2.500 teraflops, o que é essencial para sistemas de IA que processam grandes quantidades de dados. O Ascend Dome 10C da Huawei, sua resposta a esse mesmo chip, atinge cerca de 780 teraflops. Para se ter uma ideia, você poderia alinhar 3 dos melhores chips da Huawei, somá-los e ainda assim mal conseguiria igualar um dos melhores da NVIDIA. Mesmo assim, a máquina que a Huawei construiu com esses componentes menos potentes superou a máquina topo de linha da NVIDIA nos números que realmente importam. Então a pergunta óbvia é aquela que ninguém parece estar fazendo: como construir um computador vencedor a partir de uma peça perdedora? Essa é a verdadeira história aqui, e não é a história que a maioria das reportagens contou. Quando o Cloud Matrix 384 da Huawei começou a aparecer nas manchetes em 2025, a narrativa era simplista e equivocada. A China alcançou a NVIDIA. A China resolveu o problema do hardware de IA. A guerra dos chips acabou. Nada disso aconteceu porque a vitória não ocorreu no nível do chip. Em termos de chips, a Huawei está muito atrás. A vitória aconteceu em um nível completamente diferente que a maioria das pessoas nem imagina. E teve um custo que a maior parte da cobertura jornalística minimizou. Então deixe-me mostrar exatamente onde a batalha foi vencida e qual foi o verdadeiro custo dessa vitória. Comecemos pelas duas máquinas, porque esta é uma disputa entre sistemas, não entre chips. Em um canto, temos o GB200 e o VL72 da NVIDIA. Trata-se de um único rack que interliga 72 chips B200 da NVIDIA, funcionando como um cérebro gigante. Esta é a máquina que todo laboratório de IA sério do mundo deseja ter em seus data centers. E com razão, cada um desses 72 chips é um monstro por si só. E o grande truque da NVIDIA na última década tem sido fazê-los se comunicar entre si rápido o suficiente para que 72 chips ajam como um só. Esse conjunto de chips é o padrão ouro, é o parâmetro pelo qual tudo o mais é comparado. No outro extremo, temos o Cloud Matrix 384 da Huawei, e o nome já entrega a estratégia imediatamente. Ele não usa 72 chips, usa 384. Isso representa mais de 5 vezes mais chips comprimidos em um único sistema, cada um individualmente mais fraco do que o da NVIDIA. Então, imagine, a NVIDIA traz 72 pesos pesados. A Huawei traz 384 pesos leves e os coloca todos no ringue ao mesmo tempo. Soa quase grosseiro quando dito em voz alta, e de certa forma é. Mas grosseiro e eficaz não são opostos, e o que realmente importa é o placar. E pense na confiança necessária para sequer tentar isso. Todo instinto, no design de chips, busca menos chips, mais rápidos e mais compactos. Porque cada chip que você adiciona é mais uma coisa para alimentar, mais uma coisa para resfriar, mais uma coisa para conectar, mais uma coisa que pode falhar. A Huawei seguiu na direção oposta de propósito mais de 5 vezes, apostando que conseguiria lidar com toda aquela complexidade adicional a ponto de sair na frente. A maioria das equipes de engenharia consideraria isso imprudente. A Huawei decidiu que era a única opção disponível e se dedicou completamente a ela. Aqui está o placar. Somando toda a capacidade de processamento do rack da NVIDIA, o NVL72 oferece aproximadamente 180 petaflops para cálculos complexos de IA. A matriz de nuvem da Huawei, com seu conjunto de chips menos potentes,
oferece cerca de 300. Isso representa aproximadamente 1 vezes mais poder computacional total do que o carro-chefe da NVIDIA. E não para por aí. Quando se trata de memória, a diferença aumenta. A matriz de nuvem possui cerca de 3 vezes a capacidade total de memória de alta velocidade do rack da NVIDIA e transfere memória com uma largura de banda aproximadamente 2 vezes maior. Para os enormes modelos de IA que todos estão tentando executar, a memória costuma ser o primeiro recurso que se esgota. E a Huawei tem uma quantidade enorme dela. Essa parte é mais importante do que parece. Os maiores modelos de IA atuais possuem centenas de bilhões de configurações que precisam ser armazenadas em memória de alta velocidade simultaneamente. E cada usuário que interage com o modelo ao mesmo tempo consome ainda mais memória. Quando a memória acaba, você não consegue executar o modelo de jeito nenhum, não importa o quão rápidos sejam seus chips. Portanto, essa vantagem de 3 vezes e meia de memória se traduz diretamente em capacidade. Isso significa que o Cloud Matrix pode suportar modelos maiores e atender mais pessoas simultaneamente antes de ficar sem espaço. Então, no papel, com base nas especificações que os compradores de data centers realmente analisam, a máquina chinesa vence. De alguma forma, um conjunto de chips mais fracos superou o melhor rack da NVIDIA. Reflita sobre o quão estranho isso é por um segundo, porque esse é todo o mistério deste vídeo. E a resposta é mais inteligente do que apenas força bruta. Antes de chegarmos à parte inteligente, precisamos ser honestos sobre a questão da força bruta, pois é aqui que a narrativa popular desmorona. Deixe-me explicar o chip em si, pois é aí que a China não conseguiu alcançar a concorrência e é importante que você entenda o porquê. O B200 da NVIDIA é construído em um processo de fabricação de ponta, um nó de aproximadamente 4 nanômetros da TSMC, a empresa taiwanesa que fabrica os chips mais avançados do mundo. Números menores significam transistores menores, o que resulta em mais velocidade e menos desperdício de energia. O Ascend 910C da Huawei é construído em um processo de 7 nanômetros, que está 1 ou 2 gerações atrás. Esse processo mais antigo é um dos principais motivos pelos quais o chip individual é muito mais fraco e consome muito mais energia. Portanto, não se trata de 2 chips iguais em que uma equipe simplesmente se organizou. A Huawei está trabalhando com um componente genuinamente inferior e sabe disso. Há uma nuance mais profunda aqui que vale a pena detalhar, pois foi omitida em muitas das reportagens. O Ascend 910C foi projetado na China pela Huawei. Mas, quando especialistas em desmontagem, incluindo os da empresa Tekken, abriram fisicamente os chips e examinaram seu interior, descobriram que os núcleos de silício vieram da linha de 7 nanômetros da TSMC, as mesmas fábricas taiwanesas das quais as empresas chinesas são praticamente excluídas. De acordo com uma análise da SemiAnalysis, a Huawei obteve cerca de 3 milhões desses núcleos por meio de outras empresas que fizeram os pedidos em seu nome, contornando os controles de exportação criados justamente para impedir isso. A TSMC interrompeu os envios assim que o esquema foi descoberto e foi multada por isso. A Huawei agora está transferindo a produção para a própria fundição chinesa, a ESME, em um processo doméstico de 7 nanômetros. Embora esse processo seja mais recente e seu rendimento ainda esteja em desenvolvimento. Portanto, a ideia de que a Huawei construiu um chip de classe mundial inteiramente em solo chinês não corresponde exatamente ao que as análises de desmontagem mostram. O projeto é chinês. Grande parte da história da fabricação passa por Taiwan, mas espere, porque nada disso muda o resultado. Independentemente do processo de fabricação e da origem dos corantes,
O 910C ainda tem cerca de 1/3 da capacidade do chip da NVIDIA. E mesmo assim, a Huawei construiu um sistema que superou o da NVIDIA. Portanto, voltamos ao mistério. E agora ele está mais afiado do que nunca. Se o seu componente está uma geração atrás e é 3 vezes mais fraco, usar 5 vezes mais componentes não deveria ser suficiente para resolver o problema. Seguindo todas as regras básicas de engenharia, uma configuração como essa deveria ruir devido à sua própria complexidade. O que nos leva à primeira parte de como a Huawei conseguiu isso. A primeira parte se resume à escala, e grande parte do sucesso reside justamente nisso, nada glamuroso. Se um chip realiza 1/3 do trabalho, então 5 chips realizam mais de uma vez e meia o trabalho, e a matemática se confirma, em linhas gerais. A Huawei analisou um componente que não conseguia tornar competitivo e decidiu que venceria, recusando-se a competir nos termos dos chips. Não construa um lutador melhor. Construir um exército maior. 5 vezes mais chips, mais poder computacional do que o total, 3 vezes e meia mais memória. No papel, parece perfeito. Mas no papel a estratégia é fácil. Na realidade, conectar 384 chips para que se comportem como uma única máquina é um pesadelo. E é exatamente esse pesadelo que tem mantido o número de chips de todos os outros baixo. É aqui que entra a segunda parte. E esta é a parte realmente genial. Pense no que precisa acontecer dentro dessas máquinas. Todos esses chips estão constantemente trocando dados entre si. Para que o modelo de IA funcione em vários chips simultaneamente, cada chip precisa compartilhar seu trabalho com os outros milhares de vezes por segundo. E qualquer atraso em qualquer lugar se torna um congestionamento que paralisa todo o sistema. A NVIDIA resolveu isso para seus 72 chips com algo chamado NVLink. E dentro de um rack, essa conexão é feita principalmente por meio de cabeamento de cobre. O cobre é barato, é comprovadamente eficaz. E em curtas distâncias dentro de um único rack, é rápido e confiável. Mas o cobre tem um limite intransponível. Quanto mais longe o sinal precisa viajar e mais chips você tenta conectar, mais o cobre sofre. Ele perde intensidade, aquece e introduz atrasos. O cobre funciona perfeitamente para 72 chips próximos uns dos outros. Tente esticá-lo por 384 chips e ele se transforma em um gargalo que prejudica todo o sistema. Então, a Huawei fez algo caro, complicado e que se mostrou decisivo. A tecnologia se tornou totalmente óptica. Em vez de fios de cobre transportando sinais elétricos entre os chips, o Cloud Matrix usa luz que viaja por conexões ópticas para interligá-los. A maioria dos sistemas que usam óptica a utiliza apenas entre os grandes racks. A Huawei levou a tecnologia até os chips individuais. De acordo com a análise detalhada da Tier-On by Semi, essa estrutura totalmente óptica entre as GPUs é a escolha de design que viabiliza todo o sistema. A luz não se dissipa com a distância da mesma forma que os sinais elétricos no cobre. Isso permite distribuir 384 chips em uma área física muito maior e ainda mantê-los se comunicando quase como se fossem vizinhos. A estrutura óptica é o que transforma um armazém cheio de chips instáveis em uma única máquina coerente. Remova tudo isso. E a estratégia de escala não passa de um depósito de peças desconectadas que não conseguem funcionar como uma só, sem concorrentes para nada. E existe um prêmio estratégico escondido nessa escolha que vai além das especificações técnicas básicas. Quando os chips são interligados dessa forma, eles formam o que os engenheiros chamam de domínio de escalabilidade, um único conjunto de chips que se comporta como uma enorme unidade. O rack da NVIDIA
integra 72 chips em um único pool. A malha óptica da Huawei integra todos os 384 em um só. Isso resulta em um pool único muito maior do que qualquer coisa que a NVIDIA venda em um rack. E para os maiores modelos de IA, aqueles tão grandes que nenhum chip individual consegue suportá-los, um pool unificado maior é exatamente o que se deseja, pois o modelo pode ser distribuído por mais chips que ainda atuam como um só. Semi-análise. A empresa cujo estudo de caso do sistema é a principal fonte da maioria das informações que você ouviu sobre ele, fez disso o foco de sua análise. O objetivo principal do Cloud Metrics era construir um pool unificado maior para abrigar um modelo gigante. A luz foi o que tornou essa piscina possível. Existe um motivo pelo qual quase ninguém faz isso. E é o mesmo motivo pelo qual é impressionante que a Huawei tenha conseguido. Conexões ópticas não são gratuitas. Em todos os lugares onde a luz substitui o cobre, são necessários componentes que convertem sinais elétricos em luz e vice-versa, milhares e milhares deles em um sistema desse porte. Esses componentes custam caro. Elas introduzem seus próprios pequenos atrasos e, crucialmente, falham com mais frequência do que um simples fio de cobre. Mais peças que isso. A possibilidade de quebra significa que mais coisas podem dar errado em uma máquina que já é 5 vezes maior que a da NVIDIA. A maior parte da indústria considera a óptica de chip a chip muito cara e frágil para se preocupar em implementá-la em um único sistema e continua usando o cobre até onde o cobre pode ir. A Huawei analisou essa mesma questão de custo-benefício e decidiu que a fragilidade e o custo valiam a pena, pois a alternativa era não competir de forma alguma. Essa decisão é a diferença entre essa máquina existir ou não. Esse é o mecanismo. Esse é todo o truque em uma frase. A Huawei perdeu na questão do chip. Então, ela levou a luta para o sistema, forçou a escala com 5 vezes mais chips e, em seguida, fez essa escala impossível funcionar, substituindo o cobre por luz. Portanto, a manchete popular inverteu a situação. A China não alcançou o chip da NVIDIA. Ela encontrou uma maneira de vencer a batalha do sistema sem precisar fazê-lo. Se você quer saber mais sobre o mecanismo real por trás das grandes manchetes, inscreva-se, porque este canal destrincha as maiores alegações tecnológicas da China, uma máquina de cada vez, sempre em linguagem simples. Agora, deixe-me mostrar a parte desta história que a maioria das reportagens ignorou, porque é onde se esconde o verdadeiro custo da estratégia da Huawei. Tudo o que descrevi até agora parece uma vitória fácil. E, na ficha técnica do comprador, é mesmo. Mas há um preço a pagar e ele é enorme. Lembre-se de que a Huawei usa 5 vezes mais chips, cada um construído em um processo mais antigo e que consome mais energia, todos interligados por conexões ópticas que também consomem muita energia. Tudo isso consome eletricidade, e os números são impressionantes. O rack NVL72 da NVIDIA consome cerca de 145 kW de energia. O Cloud Metrics 384 da Huawei consome cerca de 59 kW. Isso é quase 4 vezes mais energia. E compare isso com o que você ganha. Aproximadamente 4 vezes mais energia para apenas cerca de 1 vezes mais poder computacional. Fazendo essa divisão, a máquina da Huawei tem um desempenho por watt cerca de 2 vezes pior. Em termos simples, para cada unidade de trabalho útil de IA, o sistema chinês consome mais que o dobro da eletricidade que o da NVIDIA. Esse número é crucial para quem realmente opera esses sistemas. E é o número que a cobertura triunfalista manteve em segredo. A eletricidade é um dos maiores custos contínuos na operação de um data center de IA. A energia é a restrição que determina quantas dessas máquinas podem ser conectadas,
pois as redes elétricas e os sistemas de refrigeração têm limites rígidos. E a energia não é o fim da conta, porque tudo o que você fornece a essas máquinas como eletricidade retorna como calor. Um consumo de energia quase 4 vezes maior significa algo próximo a 4 vezes mais calor emitido pelo sistema. E tudo isso precisa ser dissipado pelo sistema de refrigeração antes que os chips superaqueçam. A refrigeração consome ainda mais energia, além da energia já consumida. Portanto, a diferença real no que é necessário para operar essas duas máquinas é ainda maior do que os números brutos de eletricidade sugerem. Um data center tem uma quantidade limitada de energia fornecida pela rede elétrica e uma capacidade limitada de refrigeração no piso. E esses limites determinam quanta computação você pode realmente instalar em um prédio. Uma máquina que realiza mais trabalho total, consumindo mais do que o dobro da energia por componente, representa um tipo de aposta completamente diferente. É a aposta que você faz quando não consegue comprar o melhor chip a nenhum preço. Então, você gasta eletricidade e espaço físico, porque esses são os recursos que você realmente tem. A China tem usinas de energia que pode construir e terrenos onde pode concretar. O que a Huawei não tem, devido aos controles de exportação, é acesso fácil aos melhores chips da Nvidia. Então, a empresa gastou os recursos que tinha para substituir o que lhe faltava. Isso não é alcançar a concorrência, é um caminho completamente diferente para chegar praticamente ao mesmo lugar e custa mais caro. E quando se enxerga a estratégia dessa forma, ela deixa de parecer desesperada e passa a parecer deliberada. Na última década, a China construiu mais usinas de geração de energia elétrica do que qualquer outro país do planeta, adicionando capacidade energética em um ritmo que o resto do mundo não consegue acompanhar. Isso não foi planejado para a IA, mas se torna uma arma nesse contexto. Se a vantagem do seu rival é um chip que você não pode comprar, e a sua vantagem é a eletricidade que você tem em abundância, então a jogada vencedora é projetar máquinas que troquem o recurso que lhe falta pelo recurso que você tem. O sistema da Huawei faz exatamente isso. Ele gasta energia para compensar o desempenho que não consegue obter do silício. Cada chip extra, cada link óptico, cada kilowatt desses 559 kilowatts consumidos representa a China, convertendo energia doméstica barata em computação de IA, que de outra forma seria proibida de importar. Visto dessa perspectiva, o Cloud Matrix parece uma conquista tecnológica, mas na verdade é uma conquista da política energética e funciona. Essa é a parte incômoda para quem presumia que os controles de exportação simplesmente excluiriam a China. O CEO da Huawei Cloud, Jiang Pingan, confirmou que o Cloud Matrix 384 já estava em operação na plataforma de nuvem da Huawei em junho de 2025, atendendo cargas de trabalho de produção reais para os clientes em sua plataforma. E a confirmação mais forte veio do outro lado da disputa. Em maio de 2025, em entrevista a Bloomberg, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, disse que a Huawei estava avançando rapidamente e mencionou especificamente o Cloud Matrix. Quando o homem que dirige a empresa que você está tentando superar cita sua máquina pelo nome, isso não é apenas propaganda. Isso significa que o líder de mercado está dizendo que a ameaça é muito real e que vale a pena entender por que ele se preocuparia com uma máquina que consome mais que o dobro de energia por unidade de trabalho. A resposta se resume a prioridades. O que um provedor de nuvem chinês mais precisa é da capacidade de executar IA de ponta quando os chips eficientes não estão disponíveis. A eficiência dessa execução
vem em segundo plano. A Huawei provou que é possível. Ela provou que um país sem acesso aos melhores chips ainda pode ter uma máquina que compete com os melhores equipamentos do mercado, desde que esteja disposto a pagar em eletricidade e espaço físico. Esse é o precedente que deveria tirar o sono da Nvidia, muito mais do que qualquer número de benchmark isolado jamais conseguiria. Os controles não excluíram a China da vanguarda da IA. Eles forçaram a China a construir uma versão mais lenta, mais exigente em termos de processamento e muito mais cara da máquina, e a China a construiu mesmo assim. Portanto, vamos analisar o que isso realmente prova, porque é mais interessante do que a manchete que substituiu. Os controles de exportação fizeram exatamente o que deveriam fazer no nível do chip. A Huawei realmente não consegue competir com a Nvidia chip por chip, e o fato do 910C estar uma geração atrás prova que os controles têm eficácia. Mas os controles direcionados ao chip não paralisaram o sistema. A Huawei aceitou apenas o componente e elevou toda a disputa a um novo patamar. Arquitetura, escala, a escolha entre cobre e luz e a disposição de pagar uma conta de energia exorbitante que uma empresa com eletricidade mais barata consegue absorver. A guerra dos chips e a guerra dos sistemas se revelaram duas disputas distintas. A China está perdendo a primeira. Encontrou uma maneira real de competir na segunda. Essa distinção é o ponto crucial para entender o rumo dessa corrida. Essa é a nova perspectiva que vale a pena extrair disso. Um chip mais fraco não se tornou magicamente mais forte. O que aconteceu foi que, quando você não consegue vencer onde todos estão olhando, às vezes você pode vencer onde eles não estão e pagar por isso com um recurso que eles não previram. Toda a máquina da Huawei funciona com base nessa ideia, construída com componentes que perdem e interligados por luz. Mas é exatamente nessa luz que reside o próximo problema. A utilização de tecnologia totalmente óptica entre os chips foi o que tornou a escala possível. E também é parte do que eleva tanto a conta de energia e calor de 500 kW. Todas essas conexões ópticas, todos esses dados trafegando entre 384 chips, geram quantidades impressionantes de calor. E o calor é o limite silencioso de cada uma dessas máquinas. O que levanta a questão que o design da Huawei não responde. E se a luz fizesse mais do que transportar dados entre os chips? E se ela realizasse o processamento em si, diretamente no chip, onde o calor começa a ser gerado? Isso não é mais hipotético. Um chip de IA futurista chinês mirou diretamente nesse problema de superaquecimento, usando luz para computar em vez de apenas para se comunicar. E isso pode tornar obsoleta toda a luta contra o superaquecimento. Essa análise detalhada será exibida a seguir e começa exatamente onde esta termina.